Então, ó, coloquei aqui as. Coloquei aqui as categorias, né? São 5 categorias. Então, a gente tem ali embaixo os calma veloz, né? Como diria o Rafael. Porque eu olhei aqui essas opções, daí eu já pensei na hora. Algumas coisas têm que ser explicadas. Não dá pra gente chegar já ir falando assim, né? Já ir colocando. Algumas coisas têm que ser explicadas. Então, assim, tem uns caras aí. São muito bons. São caras muito fortes. Mas assim, uma coisa é você ganhar o match do Campeonato Mundial. Outra coisa é você ganhar a Copa do Mundo, né? Então, vou colocar no Calma Veloz aqui alguns dos campeões mundiais da FIDE, que é daquela época meio nebulosa, onde início dos anos 2000, acho que é ali, né? Final dos anos 90, início dos 2000. Pra quem não sabe, teve um rompimento do Kasparov com a FIDE. Kasparov não, sei lá, não estava contente com as condições dos torneios e tal, fundou a PCA. Aí ficou duas organizações paralelas, né? A Professional Chess Association, que acho que é isso, a PCA, e a FIDE. A FIDE organizando o campeonato mundial, mas o Kasparov que era o detentor, o atual campeão do mundo, né? Então o Kasparov fazia o match dele contra alguém, a FIDE fazia um campeonato e ficou esse período aí meio maluco tendo dois campeões mundiais. Aí teve o match do Kasparov com o Kramnik em 2000, que o Kramnik ganha. Mas aí, paralelo a isso, estava tendo o campeonato da FIDE. E ficou um tempo, né, rachado, assim. Ficou um tempo rachado e meio incerto quem que era campeão mundial e quem que não. Quem que era o verdadeiro campeão mundial, né? Mas pra mim, o campeão mundial é quem era o sistema de match, né? E classificação pelo candidatos. Tem também um negócio aí meio errado, porque eu fiquei sabendo disso recentemente, inclusive, faz uns anos. Eu não sou tão expert na história do xadrez, pra falar a verdade. Não sou tão conhecedor. Tem muita gente que conhece melhor que eu. Principalmente dos anos 70 pra cá, assim, por exemplo. Eu não tenho muito conhecimento de história, sendo bem, bem sincero. E eu não sabia que o Shirov tinha classificado pra jogar o match contra o Kasparov, ou eu sabia meio por cima essa história. E no final foi esse match que jogou Kasparov e Kramnik. Foi isso, eu acho. Ou Kasparov Short, não sei. Tem uma história mais ou menos assim, né? Eu acho. Capaz até que alguém aí sabe melhor que eu, porque eu realmente não manjo muito essa parte da história do chess. Quente, se você fosse teleportado pra 1920 e disputasse um match de xadrez contra a Capablanca com 12 partidas, você ganharia? Não. Não, não ganharia, mano. É... Nem se fosse contra o Lasker. Não, contra o Lasker já não dava, mano. Não dá, não dá. O Lasker. Gostei da sugestão de puxar o chat pra lá. Só que a verdade é que aí vai tampar outras coisas, né? Então. Mas tudo bem. É que por causa dessa lista o Boa negócio fica noite. meio em cima. Pô, quem apostaria em mim contra o Lasker tá maluco, mano. Quem apostaria em mim contra o Lasker ou Capablanca, sinto muito, velho. Você tem que melhorar sua noção de xadrez. Pegando meio pesado já, mas a verdade é essa. Opa, boa noite aí, Cláudio Marcolino, 11 meses. Valeu, valeu pelos 11 meses de sub, tamo junto. Não, velho, vocês não estão ligados, xadrez que esses caras jogavam. O Lasker, pô, tá maluco, absurdo. Cara muito forte, muita força prática. Tipo, hoje. Não, e hoje em dia eu sou mais otimista em relação a isso até. Eu acho que contra o Steinitz eu teria uma chance. Sendo otimista, assim. Ué, cadê ele falando? Ah, é que ele tá mais pro lado aqui. Ah, eu acho que contra o Steinitz eu talvez conseguisse, assim, dar conta. Mas no Lasker já não dava, mano. Já não dava. Uma vez eu vi. Uma vez eu vi uma entrevista do Kramnik. Acho que é uma do Kramnik, que ele falava. É, a opinião dele sobre cada campeão mundial. Essa é uma entrevista muito boa, não sei se tem mais ainda na internet, porque eu vi ela faz muitos anos. É uma entrevista super longa, eu li ela em várias partes.
Mas, pô, ele dava a opinião detalhada dele sobre cada campeão mundial até o Kasparov na época. Porque ele que era o atual campeão mundial quando ele deu essa entrevista ao Kramnik. E aí ele fala uma coisa, ele fala que o match do Lasker com Steinitz, passado pros tempos atuais, era como se tivesse... era como se fizesse um match de um 2.700 contra um 2.400, isso no início dos anos 2000. Que ele fala que o Lasker... A diferença de força já era muito grande, assim, quando jogou o Lasker contra o Steinitz, que ele fala que o Lasker chutou o Steinitz pra fora do tabuleiro, assim, pra fora do match. E é verdade, mano, o Lasker já era muito puxado, era muito xadrez já. A partir do Lasker já não daria mais, pelo menos pra mim, né? Na minha humilde... Com meu humilde xadrez aqui, não tem como. Steinitz é melhor que o Lasker? É só ver o match lá. O match foi bom, viu? Deu certo. Ficou provado, né? Não, então eu dizia. Lasker seria um MI hoje em dia? Caramba, hoje os caras vão levar ban, mano. É cada heresia que eu já li aqui em 20 minutos de live que. Eu não sei se essa live vai terminar bem hoje. Tá maluco, pô. Tá maluco. Que isso, mano? Que isso? O Lasker seria um MI hoje em dia? Tá doido. É, um MI de 2.500, né? Pra cima, assim. Pô, vai, você pega as partidas desses caras de cálculo. Ah, não. Faz um teste. Pega algumas das combinações do Lasker, das partidas dele, e coloca pra um MI resolver, então. Não, quero ver se o cara não vai errar várias. Várias decisões que o Lasker tomava. Não, vocês tão maluco, mano. Isso aí é. Tão doido. Inclusive, tem esse livro aqui que eu quero mostrar ele depois. Eu quero mostrar uma posição que eu resolvi hoje no meu treinamento. Esse livro aqui, ó. Dvoretsky Analytical Manual. É o livro que eu tô usando atualmente pra cálculo. O último capítulo. O último capítulo desse livro. A última parte, na verdade, a última parte. Que é dividido em várias partes, cada parte tem vários capítulos. Pra vocês terem ideia. Dvoretsky, velho, um dos melhores treinadores que já existiu. Que escreveu os melhores livros que a galera lê, a galera de alto nível. A parte 5 do livro chama Lasker the Great. É toda sobre o Lasker, sobre partidas do Lasker. Todas. Vocês terem ideia da moral do Lasker. Só o Dvoretsky só exaltando o Lasker. Apenas. Somente. Não, e se o Lasker já era isso, aí é só pra você ter uma noção do que já significa Capablanca, Alekhine, né? Tudo bem que quando rola o match Capablanca e Lasker, o Lasker não tá no auge dele mais, né? Ainda era muito forte, mas não tá mais no auge. Mas aí quando vem Capablanca, Alekhine, aí já é, mano, é outra concepção de xadrez, assim. É outra coisa. É... Não, então, mas como eu dizia, a gente teve esse período de treta ali nos anos 2000 que tinha dois campeões mundiais, basicamente, né? Mas, pô, campeão mundial é o cara que tira o título do outro, né? Do campeão. A menos que o campeão. Só que isso é engraçado, a menos que o campeão se recuse a jogar, né? O Kasparov se recusou a jogar sob a FIDE. Por exemplo, o Carlsen tá com essa conversinha aí, né? Ele tá com essa conversinha de que se não ganhar o Firuz, já é o candidato, ele não tem vontade de defender o título e tal. Mas a FIDE já estabeleceu uma regra pra isso. Se ele não. Se ele não quiser defender o título, ele vai estar, tipo, abdicando do título. E se ele abdica, aí vai ser um match entre o campeão e o vice do candidatos. Que vai decidir quem é o campeão mundial. Mas sim, isso aí é conversa, né? A gente sabe que é conversa, que ele vai chegar lá e vai jogar. Mas. Mas agora tem essa regra. O Rubinstein ganharia do Lasker se tivesse um match deles. Não, o Rubinstein era um bom candidato. Era um bom. Mas o Rubinstein já era fortíssimo também, pô. Eu não ganharia do Rubinstein, caramba. Eu não ganharia do Rubinstein, não, pô. Também. Mas já era fortíssimo, né? Não sei se ganharia o match. Pô, o Lasker era muito duro, velho. Era muito duro. Mas enfim, então, isso posto, eu vou colocar aqui os nossos amigos Ponomariov, Kazin, Kalifman, no Calma Veloz. Topalov é outra coisa. A gente vai conversar mais sobre o Topalov ainda depois. Topalov dá. Há ressalvas. Há ressalvas.
É claro que ganhar a Copa do Mundo da FIDE tem que jogar muito, né? É absurdo, assim. É um feito e tanto. O Nomerov ganharia do Fischer. Que isso, velho. Que isso, mano. É. Mas assim, tipo, é difícil, é um torneiaço, né? Mas você tinha ali um Kasparov ou o Kramnik campeão mundial. Os caras não jogaram match com eles, né, mano? Tinha que jogar o match. E tanto. Tipo assim, isso faz tanto sentido pra vocês pensarem um pouco, né? Se a gente for refletir, que desses três, só quem conseguiu se consolidar mesmo por muito tempo nos 2700 foi o Topalov. Os outros. Bom, fui boicotado. Fui boicotado aqui enquanto fazia a justificativa. Provavelmente levei um ataque aqui um ataque de DOS dos fãs de Ponomariov, Kazin e Kalifman, que se indignaram com a minha colocação, né? Colocando eles aí no Calma Veloz. E tentaram e derrubaram a live por conta disso, mas estamos de volta. F5 aí, galera. Fui boicotado, né? Bom, como eu dizia eu que se a gente for ver, inclusive, né? Tanto que isso reflete um pouco. Desses três, só quem se estabeleceu mesmo na elite por vários anos, de uma forma muito sólida, foi o Ponomariov, né? Foi o Pono. Tipo, o Kazin, ele chegou ali 2.700 várias vezes, mas ele nunca foi um jogador de ficar nos 2.700 ali, né? Muito tempo, tipo, vários anos. Ele teve fases que chegou nos 2.700, ficava, jogava os Grand Prix da FIDE, jogava os ciclos, mas aí baixava um pouco ali, 2.680, 2.690, voltava. Teve picos, né? Teve picos. Deixa eu ver até. Vamos até comparar aqui, eu fiquei curioso. Vamos ver qual que é o rating máximo deles. Então, ó, o pico, né? O Ponomariov, eu tenho certeza que o pico dele deve ser uns 2.750. Lembro de ver ele com esse rating, mais ou menos. Os outros não tenho certeza. Então, cadê o Ponomariov? Vamos ver o gráfico do Ponomariov. 2.764 teve o Ponomariov em 2011. Devia ser um rating de top 10 em 2011, ou no mínimo muito perto. Devia ser uma parada assim, praticamente top 10, esse rating aqui, 2.764. Não, realmente, o Ponomariov foi o mais forte de todos esses aí, dos campeões da FIDE. Agora vamos comparar com os outros. O Kazin. O Kazin hoje tem 2.672, que é um rating alto pra caramba também, né? E o pico dele foi, ó, 2.715. O máximo dele 2015, maio de 2015. Então, realmente, de fato, nunca foi um jogador ali de ficar vários anos nos 2.700, né? Ele ficava sempre no 2.700 e raso, assim. E o Kalifman. O Kalifman, na verdade, eu tenho a impressão de que nunca foi um jogador muito ativo. Tipo, pelo menos eu não lembro de ver muitas partidas dele. Do Alexander Kalifman. Ó, o Kalifman, em 2003, bateu 2.702. Que imagino deve ser o... Ah, peraí, deixa eu mudar aqui. Tá a partir de 2003, 2.702. E depois nunca mais voltou. E nunca mais voltou pros 2.700. Exatamente. Então a gente tem ali, pô, caras duríssimos, né? Que já chegaram em 2.700, com certeza, elite. Mas estamos falando de uma lista de top da história, né? Campeões mundiais. E, sei lá, o Ponomariov chegou num nível um nível acima, né? Um pouco acima comparado. Mas não chega a classificar para um Candidatos, por exemplo, que é geralmente uma marca que distingue, né, o jogador. Um Candidatos, assim, é uma parada difícil de chegar, né? Uma marca na carreira de cada jogador. Então colocaria eles ali, não colocaria eles no mesmo grupo dos campeões mundiais, oficiais, assim, né? Históricos. Eu não colocaria isso. Mas
Assim, calma veloz pra entrar na lista, mas os caras são. Pô, ganharam torneios que muito poucos jogadores venceram na história, né? Essas Copas do Mundo aí. Torneios duríssimos. E no caso do Ponomariov, ele passou bastante tempo na Elite. De fato. Tá. Como eu disse, a gente vai deixar pra falar depois do Topalov. Que é um caso parecido, mas não é a mesma coisa. Eu vou explicar o porquê. Explicarei o porquê. Não, e tem outro ponto também, né? Se a gente pegar os campeões mundiais, todos aí, fora esses, né? Eles têm uma coisa em comum. Todos os caras que são campeões mundiais, eles já foram, em algum momento, ou o número 1 da lista de rating, o rating mais alto do mundo, ou, no caso dos caras antes da lista de rating, já foram considerados o melhor do mundo na época deles. Em algum momento, né? Em algum momento eles foram de forma inquestionável, assim, considerados o melhor do mundo. Tipo, tem caras muito bons, potenciais desafiantes e tal, mas aquele cara ali, ele é o melhor do mundo hoje. Ninguém duvida disso. Não é o caso desses jogadores aí, né? Apesar deles ganharem o Campeonato Mundial da FIDE e tal, o torneio, eles não eram o melhor jogador do mundo na época, né? E o campeão mundial ele pode até não ser ele pode até não ser o melhor do mundo. Por exemplo, se o Carlsen decidisse que não vai jogar o match, dois caras iam fazer o match e um deles ia ser campeão mundial, sem ser o melhor jogador do mundo. Em 2013, quando o Carlsen jogou com o Anand, o match ele já era o melhor do mundo, ele já era o maior rating. Mas o Anand foi também em algum momento considerado o melhor do mundo e foi em algum momento o rating número 1 da lista. Então essa é uma marca que eu acho que atesta, né? Um campeão mundial, assim, tipo, o cara já foi o melhor do mundo em algum momento. Então esse seria um ponto que depõe contra nossos três colegas aí, apesar deles serem jogadores com certeza fortíssimos aí, consagrados. Então, em seguida, vamos para os jogadores que eu considero subestimados. Tem alguns caras que eu considero subestimados na história, né? Obviamente, tem um que vem à mente, o primeiro. Famoso Dr. Elve. Max Elve. Esse aqui que o pessoal sempre confunde pra falar o nome, né? Uma vez eu perguntei pro Herman Claudius, que é MI, e ele é holandês. Ele é brasileiro, mas ele veio da Holanda. E ele me falou que era Elve, o certo, pra se pronunciar. Que é holandês, né? Inclusive, esse ano eu passei uns dias em Amsterdã, na volta da viagem da Europa. E tem uma praça lá, Max Euwe. Mas eu não fui na praça, mano. Eu esqueci. Depois que me falaram que tinha a praça. Perdi a chance. Quando eu já tava no aeroporto, assim, alguém me mandou um direct falando: Pô, você foi na praça Max Euwe que tem aí e tal? Aí eu. Puta, não fui, velho. Esqueci. Nem lembrei quando tava lá. Subestimados podia estar o Lasker? Não, mano. Como assim, pô? Cara, eu vou dizer uma verdade dura. Uma verdade dura vai soar meio arrogante, meio elitista, assim. O Lasker só é subestimado por quem não entende de xadrez. Sinto muito. Eu não conheço ninguém que entende de xadrez, que joga bem, que conhece xadrez, que subestima o Lasker, velho. Mesma coisa o Tal. Também não conheço ninguém que fala mal do Tal, que joga bem xadrez. Esses papos aí de, mas os sacrifícios do Tal não era tudo refutado, não era tudo furado, não sei o que. Mano, eu não conheço ninguém que joga bem xadrez que fala assim do Tal. Sendo 100% sincero. O Elvio, uma curiosidade sobre ele é que ele era engenheiro. Acho que é engenheiro que ele era, né? E ele não era. Ele não era jogador profissional de xadrez. Me falaram isso uma vez. Só de xadrez. Ele era. Exercia as duas profissões. Tipo o Botvinnik também, né? O Botvinnik também era engenheiro. Médico? Será que era médico? Acho que não, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar. Max Euwe. Deixa eu ver. Matemática. Ele estudou matemática. Então ele era formado em matemática, né? Eu acho. Tá aqui. Um médico famoso que era bom.
Isso, professor de matemática aí. Exato. Não é que. Engenheiro era o Botvinnik, né? O Botvinnik que era engenheiro. Um médico famoso que era bom no xadrez era o Dr. Tarrasch. Sigbert Tarrasch. Alemão. Não, o Elvi, cara, ele ganhou um match do Alekhine, né? Isso deveria ser suficiente já. Mas, além disso, o Elvi, ele... Não, tem sim, é que tem alguns que estão pro lado ali, que vocês não estão vendo porque estão pro lado. Não sei se eu consigo jogar eles pra cá já, aqui, assim. Não, não consigo, eu posso trocar, mas aí ele joga um outro pra lá. Mas estão mais pra direita ali. É... Mas sim, o Elvi, ele tem muita contribuição em várias aberturas. Tem umas posições da Slava, por exemplo. Recentemente não, faz um ano e meio, algo assim. Eu fiz umas bases de Slava pra Modern Chess. Aí eu tava analisando uma linha do Cavale 5 e algumas das partidas de referência eram do Elvi, jogando de pretas. Do jeito que o preto tem que jogar, assim. Eram partidas do Elvi tipo de 1940. E eu tava recomendando pros caras jogarem hoje, né? Sei lá, 80 anos depois, assim. Acho que subestimam o Evo por conta daquela história Alekhine bêbado e tal. Ah, mano, mas tipo assim, ele, ele ganhou o match, né, velho? Azar do Alekhine também, né, se ele não levou a sério o match. Eu acho que não, acho que se você... Pô, mas aí o negócio é o seguinte, você tem que pega e ver as partidas do match. Eu tô dizendo, mas é como eu disse, eu não manjo muito, assim, da história. E eu também não estudei todas as partidas dos matches de campeonato mundial nem nada do tipo. Mas as partidas que eu vi do Elvi, mostraram muita preparação, que ele estava muito preparado no match contra o Alekhine. Ele fez um trabalho de preparação de aberturas absurdo. Ele era um excelente teórico, né? Teve um momento que ele era considerado o maior teórico do mundo, assim, o maior conhecedor de teoria do mundo. E isso fica claro em algumas partidas dele contra o Alekhine, tipo, numas Grunfeld, numas Slava. Espero não estar falando besteira aqui, porque eu não estudei todas as partidas do match. Mas a impressão que eu tenho nas que eu vi é que ele tinha uma preparação muito de ponta, assim, muito absurda. E ele tem várias partidas de cálculo também muito boas. Então, assim, é um cara subestimado. E ao longo da história, a galera não estuda muito as partidas dele mesmo, né? Então, fica um pouco esquecido, assim, o Elvi, mas... Cara, um cara que tirou o Alekhine não pode ser subestimado, né? Aí a galera tem várias conspirações, assim, teorias pra falar que o Alekhine quis perder o match, que facilitou, sei lá, mas no fim das contas, mano, a história é essa, né? Ele perdeu o match. Ele perdeu pro Elvi. E, sei lá, eu acho difícil que um cara desses aí, campeão mundial, perca porque quer, né? Me parece impossível porque se tem uma coisa que esses caras aí têm pra chegar onde eles chegam no topo, é uma ambição absurda, né? Uma ambição acima da média. Nunca iam querer perder, assim. A Alekhine tava zoando, não, a Alekhine tava de bobeira, né? Vamos lá, mais um que é subestimado. Mais um. Spassky. Boris Spassky. Galera esquece porque a galera só lembra do Spassky porque ele perdeu pro Fischer, né? Muita gente. Mas o Spassky, fortíssimo também, né? Eu lembro que quando era mais novo, quando eu tinha uns 17 anos, eu acho, eu li uma série de livros. Eu li uma série de livros que era sobre os campeões mundiais. Era um autor brasileiro, mas eu não lembro o nome do cara. Acho que era Paolo, alguma coisa assim, ou Paulo. Era uma coleção, 2 ou 3 livros que cobria todos os campeões mundiais até o. Na época, acho que era. Eu não lembro se era até o Kasparov ou até o Kramnik, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu tava mais interessado em ver até o Kasparov, mais ou menos. Porque eu, sei lá, eu tava pensando na época que eu queria encontrar algum campeão mundial que o estilo fosse. Que eu achasse o estilo parecido com o das minhas partidas pra estudar melhor as partidas dele. E. Aí eu lembro que de todos os campeões mundiais que eu vi, as partidas, as que eu achei que me lembravam mais as minhas eram as do Spassky. Porque eu via ele jogar. Eu gostava de jogar peão dama e peão rei. Eu achava que ele tinha um estilo muito ambicioso em todo tipo de posição, assim, posição aberta, posição fechada, o cara sempre jogando pra cima, jogando pra ganhar. O Spassky tinha um estilo muito. Se vocês pesquisarem em qualquer lugar que fala sobre os campeões mundiais, né?
vai falar que ele tinha um estilo universal, que jogava bem vários tipos de posição e então o cara conhecia muito, né? Então você conhecia muito. Só que aí, claro, né? O match dele com o Fischer é daquele jeito. Ele ganha a primeira, ganha a segunda de WO, mas depois o Fischer pega lá, pega o controle e amassa, né? Passa por cima, não perde mais nenhuma. Então fica meio que parecendo. Meio que parecendo que o Fischer era muito, muito mais forte que o Spassky. Não era tão mais forte assim, era mais forte. Mas, pra vocês terem ideia, até antes do match, o Fischer nunca tinha perdido. Nunca tinha ganho do Spassky. Eles tinham jogado, acho que 3 partidas e o Spassky ganhou as 3, ou empatou uma e ganhou 2, alguma coisa assim. Tanto que a gente tá estudando o Minhas 60 Melhores Partidas no canal aqui, né? Tem uma partida que o Fischer perde pro Spassky nesse livro. Um Gambito do Rei. Que o Spassky tinha isso, ele jogava um Gambito do Rei pra cima dos caras na época que já não era tão jogado na Elite assim, mas ele jogava ainda. Não, ele fez 2-0, pô. 2-0. Ele ganhou a primeira. Sim, isso que é duro. Ele abriu com 2-0 e o Fischer buscou. O Fischer buscou e ganhou bem ainda, né? E também, tipo, todas as pessoas que conheceram o Spassky na história falam que era um cavalheiro, assim, né? Um cara muito gente fina. Tanto que depois ele vira amigo do Fischer. Eles foram amigos até o fim da vida, assim, praticamente. Tanto que quando o Fischer quando ele foi preso, já muitos anos depois, né, que ele foi preso por, não lembro se por impostos, alguma coisa assim, o Spassky, ele escreveu uma carta pro presidente dos Estados Unidos, eu acho, tem essa história, pedindo pra soltar o Fischer e falando que se não pudesse soltar o Fischer era pra prender ele junto com o Fischer com um tabuleiro de xadrez, pra eles ficarem jogando. Tem essa história aí. Não, um cara exemplar, o Spassky, e de jogador, muito forte. É outro que acaba sendo pouco estudado. A galera estuda poucas partidas do Spassky, mas tem várias partidas muito boas também. E. Bom, continuando. Tem mais um que eu vou colocar aqui no subestimado, mas ele é meio. É meio dividido essa opinião. Só que eu tenho a impressão que é um cara um pouco subestimado. Que é o Vassili Smyslov. Esse é um dos campeões que as partidas dele ensinam mais, assim. É um livro que eu tenho vontade de trazer para as lives, da gente estudar também, o Partidas Selecionadas de Vassili Smyslov. Esse livro eu aprendi muito com ele, muito xadrez. E. E. E ele tinha um estilo também muito, muito bonito de ver, assim, de estudar, muito instrutivas as partidas. Não, é mais subestimado. Esses caras que eu pus aí no subestimado é sentido de que eles não são tão lembrados, assim, pela galera. Eu tenho essa impressão, acho que são menos lembrados. Não é que, tipo, acha o cara ruim, acho que o cara não joga bem, nada assim. Mas é que são, comparado com os outros, principalmente que estão ali embaixo, são muito menos lembrados, né? Não é que eu tô dizendo também assim. E tipo assim, esse rank ali em cima tal, não é que os caras que vão ali no Face Seu Nome são melhores que os outros, né? Porque eu ainda não pus o Steinitz, por exemplo. Pô, quer dizer que o Steinitz era mais forte que os três ali? Não, pô, não é isso, né? É mais. Não é tão assim. Mas eu digo mais no sentido que eu acho que são menos lembrados esses. Isso, tipo isso, fez seu nome, mas ninguém lembra. Exatamente. Porque no caso do o Smyslov também tem partidas em várias aberturas boas. Ele não era um jogador extremamente teórico, assim, de preparações, mas ele era muito criativo. Ele gostava de jogar coisas diferentes. Ele geralmente evitava pisar na teoria principal, jogava coisas um pouco mais fora, mas sempre com muita harmonia, com muita lógica. Né? Se um dia a gente for estudar as partidas do livro do Amarelinho, partidas de Vassili Smyslov aqui nas lives, vocês vão perceber isso. As partidas do Smyslov, elas parecem uma melodia, assim, como se tivesse tudo... Pô, cortou de novo.
Hoje a internet não tá ajudando, eu acho. Caiu ou voltou? É, hoje a internet tá meio. Tá meio rebelde. Voltou, beleza. Não, então, como eu dizia, as partidas do Smyslov, elas parecem uma melodia, assim, tipo. Parece que tá tudo no lugar certinho, é impressionante. Inclusive, você pode estar vendo uma partida muito posicional dele, ou você pode estar vendo uma partida super confusa, que ele sacrificou uma qualidade, sacrificou a dama, sacrificou a torre. E mesmo assim, você consegue entender tudo. Não é igual assim, partidas, por exemplo, do Alekhine, às vezes, vai. As partidas do Alekhine são boas, mas tem hora que você não consegue entender nada do que tá acontecendo nas partidas do Alekhine, né? Você olha assim só, pô, que isso? Aí você vai ver, tem páginas de análise. Do Smyslov é tudo limpo, assim, é tudo clear, tudo bonitinho, tudo certinho. É uma coisa. Só vendo as partidas mesmo, só que são muito instrutivas por conta disso. Você consegue aprender muito xadrez pelas partidas dele de uma forma fácil. E no livro das partidas dele, ele explica muito bem também algumas ideias, algumas coisas. Partidas do Tal, por exemplo, né? Pois é, as do Tal você não consegue entender nada, né? Exatamente. Mas as do Smyslov são muito, muito boas, assim, nesse sentido de harmonia das peças, de desenvolvimento, de planos, principalmente de planos, assim. Uma coisa que é um pouco mentira é você achar que um jogador, no começo da partida, ele já bola um plano que vai até o fim da partida pra ele ganhar. Isso é raro de acontecer. Geralmente a gente vai fazendo plano a plano, partes por partes. Mas as do Smyslov você quase acredita nisso, porque parece realmente que vai do início ao fim, assim, tudo muito bem desenhado. Dá pra estudar só por livros exclusivos de partidas, sem utilizar aqueles manuais tipo do Pacman e o meu sistema? Não, dá, só que esses livros, eles têm a vantagem de estar dividido nos temas posicionais certinho, né? Então você vai ali num tema e pega muitos exemplos daquele tema. Isso é melhor do que você ficar vendo as partidas, porque ali a partida surgem muitos temas em uma partida, mas às vezes você não percebe, né? Você vai vendo assim e não percebe que você tá estudando, sei lá, uma estrutura específica. Eu gosto de estudar com livro de partidas, eu acho que é muito bom. Mas esses livros, esses manuais assim de jogo posicional são essenciais também. Então vamos seguindo. Vamos seguindo. Deixa eu ver se tem mais alguém que a gente pode pôr no subestimado. Não. Acho que não. Tá ok. Tem uma galera aqui que vai entrar no Fez Seu Nome, né? No Fez Seu Nome. Vou começar pelo Steinitz. Essa é a vantagem de ser o primeiro. De ser o primeiro da história, né? O cara tá lá já. Quem é o primeiro campeão mundial oficial? É o Steinitz, né? Isso não tem como apagar. Mas não é só por isso. O Steinitz ele fez várias contribuições, principalmente para as bases do xadrez estratégico, assim, né? As bases clássicas do xadrez estratégico, eu acho. Que foi o primeiro a colocar. Tipo assim, os caras jogavam bem na época, óbvio, vários que ele enfrentava ali. E antes já tinha caras muito fortes, como Morph, Anderson, beleza. Mas o Steinitz começou a colocar como se fosse fórmulas, né? Regras do xadrez posicional, da estratégia. O que você precisa fazer para um ataque dar certo. Quando que você deve atacar. Quando que você ataca na ala. Quando que você ataca no centro. Então ele teve esse período também de ser o melhor do mundo, de ganhar de todos os caras da época, de fazer partidas brilhantes, né? Partidas que estão marcadas aí na história, tipo aquela com o Von Bardeleben, da Torre na Sétima e tal. Mas ele tem também uma contribuição muito grande pro estudo de um ponto de vista científico do jogo, né? Essa contribuição que ele dá é gigante para pro estudo do jogo, né? Para assim saber organizar os conceitos, essas coisas, estruturas. A gente sabe que muita coisa depois foi evoluindo, né? E aí, tipo, Steinitz, o que matou ele um pouco, eu acho, é ele ficar muito apegado também a essas próprias regras que ele desenvolveu. Né? Ele ficar muito dogmático em relação a isso. Porque quando vem o Lasker já tem um entendimento diferente, avançado do jogo. O Lasker já tava lá na frente, já, ele já entendia diferente já.
E o Steinitz tentou provar as regras dele pro Lasker e não deu certo na prática. Porque o Lasker ele já estava ligado, meio ligado assim no dinamismo, compensação, conceitos um pouco mais dinâmicos mesmo, né? Mais elásticos assim do que as regras mais rígidas do Steinitz. Então, ele acabou superando no estilo. Então isso acabou prejudicando um pouco o Steinitz, mas não deixa de ser uma contribuição gigante, porque foi a partir daí que outros jogadores foram desenvolvendo as bases do jogo, né? Até chegar no que a gente conhece hoje. Então, com certeza, fez seu nome o Steinitz. Foi com ele que surgiram os princípios da abertura? Eu não sei dizer, viu? Talvez isso já tinha antes, porque é uma coisa meio mais ou menos básico, assim, mas talvez, não teria que ver. Teria que ver. Outro cara que eu vou pôr aqui no Face Seu Nome é o Topalov. Aí esse pode gerar umas controvérsias, porque os caras vão falar, pô, mas lá atrás você falou pros caras ficarem de boa ali, que eles não eram campeão mundial, os três ali embaixo, não jogaram match. O Topalov não jogou match também, né? O Topalov, inclusive, quando jogou match, perdeu. Perdeu match pro Kramnik e perdeu pro Anand também. E aí? Mas tem uma diferença. Tem uma diferença dentro de algumas coisas que eu falei ali pros outros três lá embaixo. Que assim, inclusive eu vi essa informação esses dias e eu não sabia disso. Até hoje, mas olha essa curiosidade. Vamos ver se alguém sabia aí. Até hoje, a lista da FIDE, desde que foi criada a lista da FIDE, o único jogador que não era campeão mundial, ou não foi campeão mundial, e que chegou a ser o número 1 da lista da FIDE é o Topalov. Porque o tempo inteiro, quem era o número 1 da FIDE, ou era algum cara que era o atual campeão mundial. Puta, a internet hoje tá difícil. Internet hoje. A internet hoje tá meio puxada. Eu tô aqui só vendo se vai cair. Voltou, beleza. Não, então, então assim, desde a criação da lista da feed, que é, sei lá, anos 70, que a gente tinha o Fischer ali em 72 com 2.760, alguma coisa assim. É... O Fischer, desde lá dos anos 70, sempre o número 1 da feed ou era o atual campeão mundial, ou um ex-campeão mundial, ou alguém que depois veio a ser campeão mundial. O único momento em que teve alguém que foi número 1 da FIDE que não ganhou um match pelo campeonato mundial foi o Topalov. Então isso com certeza diz alguma coisa. Quer dizer, provavelmente em algum momento ele foi o melhor do mundo, né? Ele foi o melhor jogador do mundo naquele momento, quando ele conseguiu chegar no número 1 da lista, e porque é um feito, você percebe que é um feito digno de um campeão mundial, né? Que ele é o único que nunca ganhou um match de campeonato mundial, que não tá aí não tá junto com esses caras aí dos campeões oficiais, que já chegou a número 1 da FIDE. Por exemplo, tem vários jogadores nesse meio tempo aí que o pessoal, por exemplo, o Korchnoi mesmo, o Korchnoi nunca foi número 1 da lista. Duro, né? Duro, mas é a realidade. O Aronian, Ivan Shuk, tem vários aí no caminho. Nunca foram número 1 da lista da FIDE. Dureza, mano. Mesmo, tipo, mesmo na nossa época, assim, vocês pegam uns caras. Caruana, Jing. Os caras não conseguiram tirar o cal sem chegar no número 1 da feed. Ah, teria que ver qual que é a lista. Mas eu lembro, foi, sei lá, anos 2010, 2011, por ali. Foi por ali, 2009, 2010. O Topalov, ele ganhou um torneio em 2007, né? Que era o campeonato mundial da feed. Só que esse foi diferente, ele não foi um formato de Copa do Mundo. Ele foi um torneio, se eu não estiver enganado, disputado entre 8 jogadores, ida e volta. Foi como se fosse um torneio de candidatos. Era isso? Ou foi mais partidas ainda? Eu acho que foi ida e volta. Quer ver? Campeonato Mundial da FIDE 2007, São Luís. Deixa eu buscar aqui pra tirar essa dúvida. São Luís. Deve ter na Wikipédia isso. Papá. Ou não é o de 2007? Não, deve ser antes ainda, se pá, 2006.
Xadrez Feed, Topalov. 2005. Mandou a informação boa aí, o Cláudio. 2005. Ah, aqui, ó. Então, foi um torneio disputado entre 8 jogadores e de volta. Topalov ganhou com 10 pontos esse torneio. Olha quem tava nesse torneio: Topalov, Anand, Svidler, Morozevich, Leco, Kazin, olha o Kazin aí, Adams e Judith Polgar. Então era um torneio muito forte, assim, na época. Todos aí devia ser top 10, top 15 do mundo, alguma coisa assim. Mas foi nesse período que ainda tinha o ainda tava rachado o título, né? Então a gente tinha o Kramnik, que tinha ganho o match do Kasparov em 2000, e tinha os campeões mundiais da FIDE, que vinha vindo essa galera aí, né? E o Topalov ganhou esse de 2005. Depois teve depois teve a unificação do título, que acho que foi em 2006, o match Kramnik-Leco. Foi quando aí resolveu tudo, o match Kramnik-Leco. 2004. Isso, foi em 2004. Ah, tá. Foi o match em 2004, o Kramnik Leco, que unificou de novo o título. Eu acho que foi isso. Ou eu tô enganado? Ou foi o match do Kramnik com o Topalov que unificou o título? Vou ficar devendo essa informação. Como eu disse, eu não sou o cara que conhece mais da história do xadrez, infelizmente. Mas. Mas teve um negocinho, eu não lembro se foi o match do Kramnik com o Leco ou do Kramnik com o Topalov que unificou. Alguém sabe isso no chat? Com certeza essa informação? Reunificação, né? Reunificação, título mundial, feed. Ah, foi o de 2006, ó. Isso, foi o de 2006. Campeonato Mundial de Xadrez de 2006 foi um match entre o campeão mundial da FIDE, Veselin Topalov, e o campeão da PCA, Vladimir Kramnik, para a reunificação do título mundial. O match foi vencido pelo Kramnik. Teve a polêmica do banheiro. Então esse foi de 2006. O Topalov tinha ganho esse campeonato em São Luís, na Argentina, em 2005. E o Kramnik tinha ganho o match do Kasparov e tinha ganho um match contra o Leco também, que foi jogado em 2004, acho. Que o Leco ganhou o torneio de candidatos. E aí, depois teve essa reunificação do título. Que foi o match entre o Kramnik e o Topalov. Aí o Kramnik ganha e aí volta a ser um match só, né? Se eu não me engano. Aí depois teve o match do Kramnik com o Anand, que o Anand ganha. Depois tem o match do Anand com o Topalov, que o Anand ganha também. E qual a polêmica do banheiro, pra quem não conhece? Então, a polêmica do banheiro é assim, é que tem um momento que o Topalov, ele fala que o Kramnik tava indo demais no banheiro e insinuando que ele tava trapaceando. Então, ele fala... Não, mas até hoje o Topalov... É engraçado que essa briga, até hoje nenhum dos dois cedeu, velho. Esse bagulho foi em 2006, tem mais de 10 anos. Nenhum dos dois cede. O Topalov fala que tem registro de filmagens que mostra que o Kramnik foi 66 vezes no banheiro em uma partida, mas que essas filmagens foram confiscadas ou omitidas pela Federação Russa, pela Rússia, né? Um negócio assim. Então ele não aceita. E o Kramnik fala que enquanto o Topalov não pedir desculpa pra ele, eles vão ficar brigados. Que o dia que o Topalov chegar e falar, tipo, errei mesmo, falei bobagem, não é verdade e tal, aí eles voltam a trocar ideia normal, voltam a ser brothers, mas enquanto isso, vai continuar assim, vai continuar rompida a relação. Não, criou-se um clima terrível. Tanto que quando teve. Isso foi no meio do match que o Topalov fez a acusação. Foi tipo no meio, assim. E daí o Kramnik, ele dá WO em uma partida, eu acho. Por conta disso, tipo, em protesto. Ele não vai. Teve um WO. Deixa eu pesquisar isso aqui pra ter certeza. Match, Kramnik Topalov. Tabela.
Tô achando fácil aqui. Aqui, ó. Tem um textinho na Academia Rafael Leitão. Ó, fazendo merchan aqui, hein, de graça. Ainda durante o match, entretanto, as coisas começaram a esquentar entre Kramnik e Topalov, pois logo no começo a equipe do búlgaro entrou com um recurso afirmando que Kramnik estaria utilizando ajuda, provavelmente de computadores, para fazer suas jogadas. O recurso foi baseado no fato de que Kramnik foi ao banheiro mais de 50 vezes durante o período, o que foi considerado no mínimo suspeito. Como o banheiro era o único lugar longe de quaisquer filmagens de segurança, instaurou-se a dúvida de se Kramnik estaria ou não trapaceando, no episódio que ficou conhecido como Toilet Gate. Com isso, a organização decidiu fechar os banheiros privados, fazendo com que um mesmo banheiro fosse dividido entre os competidores. Com a decisão, Kramnik recusou-se a jogar a partida seguinte. Após alguns dias de negociação, os competidores entraram em acordo, Topalov foi considerado o vencedor da quinta partida e o acesso aos banheiros privados foi permitido novamente. Pega. Ou seja, foi meio tenso esse match. Foi meio tenso. Eu não lembro muito dessa época, pra falar a verdade. 2006, ali eu tava começando a me informar mais sobre xadrez, então... Eu lembro que teve o escândalo, mas não lembro de ficar acompanhando muito de perto. Nessa época eu também acho que eu não tinha computador, assim, em casa, então eu nem ficava vendo muito as notícias, não ficava muito ligado. Ou não tinha internet. Sei lá, não chegava, assim, eu não acessava tanto as informações. Então teve essa treta, velho. O Kramnik ele deu WO no match, na partida seguinte. Deu WO. Esse match ele termina empatado e vai pro desempate nas rápidas. E aí o Kramnik ganha nas rápidas. Tipo, eram duas partidas, empatou a primeira o Kramnik de pretas, aí na segunda o Topalov de pretas. Tem uma posição jogável, mas ele decidiu ir pro estouro, que ele falou depois que ele achava que no Blitz ele não teria chance nenhuma com o Kramnik, então ele decidiu arriscar um pouco mais no rápido, já de pretas. Aí não deu, aí o Kramnik ganhou. É uma partida bonita, inclusive, é que o Kramnik ganha. Perguntaram aí qual versão que eu acredito. Então, não sei, é meio estranha, mas eu tendo a acreditar que o Topalov exagerou, assim. Eu tendo a acreditar que ele exagerou e que o Kramnik não fez nada errado. Mas eu tenho uma curiosidade, assim. Essas partidas de campeonato mundial, elas são supervisionadas por um árbitro que fica ali o tempo inteiro olhando. E mais de um árbitro, né? Tem toda uma equipe. Eu nunca vi nenhum árbitro ser entrevistado em relação a isso. Porque o árbitro poderia dizer, tipo, não, é verdade, o cara foi 100 vezes. O cara foi 50 vezes no banheiro mesmo durante a partida, isso aí é verdade. Mas eu nunca vi ninguém dando declaração sobre isso. Quem tava na organização do torneio. Isso é algo meio curioso, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o próprio árbitro poderia achar estranho, né? Mas assim, essa acusação ela é da partida 4, eu acho. Ela é da partida 4. Ó a Júlia aí. E aí, Júlia? Qual site é esse? Vou mandar. Um cara me mandou. É pra criar Cheermaker. Chama. É... Opa, CX Peçanha fazendo a raid aí. Obrigado. Valeu pela raid. Bem-vindos aí todo mundo que tá chegando. Então, eu fiquei curioso com uma coisa. Vou tirar essa dúvida. Eu vou pesquisar essas partidas do match. Tinha esquecido de dar sub quando saem os vídeos das minhas melhores partidas do Fischer no It. Aí sim, lembrou a tempo. Valeu aí o João Lucas MLM, valeu pelo Prime, 5 meses. Tamo junto. Os vídeos das partidas do Fischer no YouTube, mano, eu não sei dizer. Faz tempo que eu não falo com o meu editor. Se vocês notarem ali, derem uma olhada, vão perceber que o canal do YouTube tá meio abandonado. E eu não sei quando que ele vai voltar a ser reativado, então... Só Deus sabe, velho, quando que isso vai acontecer. Ó, a partida 4 empatou. O Kramnik ganhou as duas primeiras. O Kramnik largou nesse match já 2-0. Aí empatou a terceira e empatou a quarta. Foi na quarta que veio o recurso. E aí falaram que ele foi mais de 50 vezes em uma partida na quarta. Mas veja bem, ó. A quarta partida, ela teve 54 lances. Empatou.
Me parece estranho. Não tem como o cara ir mais de 50 vezes no banheiro em uma partida de 50 lances. Pô, ele levantou a cada lance. Todos os lances dele ele fez e levantou já da mesa. Bizarro, né? Eu acho impossível. A não ser que eles estivessem insinuando isso sobre as partidas 1 e 2. Porque a partida 1 teve 75 lances e a 2 teve 63. A primeira teve 70 e poucos lances e a segunda 60. Mas eu também acho que é um pouco estranha, porque... Mano, se você tá usando engine, o cara não vai durar tudo isso. Não vai chegar no lance 70, velho. Não tem como. Mesmo assim, não é muito banheiro. Não, mas muito banheiro, como assim? Tipo... É o que eu tô dizendo. Numa partida de 50 lances, você não vai 50 vezes no banheiro. É o que eu tô dizendo. Às vezes, não foi tudo isso, entendeu? Às vezes foi exagerado. Às vezes não é tanto assim, igual falaram. Onde que foi esse match? Só pra eu ter uma ideia. Olha eu entrando nas conspirações. Olha eu entrando nas conspirações. Elista. Elista é a capital da FIDE, pra quem não sabe. É... Não, tipo assim, eu vou bastante no banheiro na partida, porque eu bebo bastante água. Eu bebo muita água durante a partida, então é normal eu ir várias vezes no banheiro. Mas eu já diria que, tipo, 20 vezes é demais, até pra mim. 50 é inimaginável. 50 não dá nem pra imaginar. É, é curioso. Realmente, eu fiquei curioso agora com o fato de nunca ter visto ninguém declarando nada sobre isso. Tipo, gente que foi lá assistir o torneio, árbitros. Eu não lembro de ninguém dar nenhuma declaração sobre isso. Mas também é um pouco estranho porque a equipe do Topalov poderia ter ido atrás de testemunhas. Tipo, não, você viu, mano. Você viu que o cara foi no banheiro várias vezes. Ajuda a gente aí, dá uma declaração. Naka falou que depois desse bang aí, os árbitros passaram a ficar ligeiros com tanta ida ao banheiro. Ah, entendi. Não, então, é realmente, é um dos casos aí polêmicas da história, né? É uma das polêmicas. Nunca, nunca foi investigado, nunca ficou provado, nem nunca ficou comprovado que não também. Então, e seguem os dois brigados até hoje.